E aí, jovens, como é que vocês estão? Nós estamos começando o nosso segundo episódio do Jovem Crente podcast cristão, mas que também trata de assuntos da atualidade, né? Assuntos gerais que são de importância para todo mundo que simpatiza com uma mensagem que seja de crescimento pessoal e que a gente pode compartilhar com nossos amigos e familiares também. Eu já gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu, né? Os nossos ouvintes compartilharam o nosso primeiro episódio do Jovem Crente Podcast. Foi um sucesso, está sendo um sucesso. E como esse incentivo veio assim, de uma forma bem gratificante, no nosso segundo episódio nós temos uma convidada especial, que eu vou já apresentar para vocês. Já digo para vocês que ela é minha amiga assim, de longa data, tá bom? E gostaria de dizer também que o Alexandre, o missionário Alexandre, também é meu amigo. Então, nós nos conhecemos há muito tempo, assim como a nossa convidada de hoje, que vocês vão já conhecer. A nossa convidada de hoje é a Elisângela Balieiro. Ela é estudante de psicologia, também é professora do Ministério dos Adolescentes na igreja. E hoje ela está aqui com a gente para compartilhar, falar um pouco para a gente suas experiências dentro do Ministério dos Adolescentes, trabalho com jovens, né, e crianças também, sobre um tema muito importante, que é a igreja e os jovens. Com a palavra, minha amiga Elisângela, que é Eli para os íntimos. É isso aí, André. Queria dar um olá para os nossos ouvintes, também agradecer o André e meu amigo de longa data por esse chamado aí para nós termos essa conversa, esse bate-papo aí meio informal, e eu espero que essa conversa venha dar bom fruto, ok? Muito bem. E como a gente já falou qual é o tema e tudo mais, já vamos dar uma introdução a isso. Bom, a gente sabe que a igreja em si ela é uma instituição social. Assim como a família, que é a primeira instituição social onde nós nascemos, crescemos, adquirimos os bons hábitos, pelo menos é isso que se espera. A igreja ela vem a ser essa instituição social que vai auxiliar nesse processo, principalmente para crianças, adolescentes e para jovens. E nesse contexto, a igreja ela vem desenvolvendo esse trabalho de forma muito importante, onde a maioria das vezes ela vem suprir uma necessidade que essas crianças, esses adolescentes, elas trazem de casa e das outras instituições onde elas participam, como a escola também, né, e a sociedade como um todo. Pensando nisso, nós vamos falar sobre como que a igreja tem ajudado esses jovens que chegam até nós, não é mesmo, Eli? É isso aí. A gente tem uma demanda muito grande, uma quantidade de jovens que chegam até nós. Na verdade, não somente jovens, são adolescentes, juvenis entrando nessa faixa etária aí, e até mesmo crianças. E é importante a gente estar preparado para receber essas crianças com cuidado, com um olhar muito cuidadoso, sabendo das suas necessidades. Mas também tem aquele porém, né, André? A gente tem pouquíssimo tempo com eles. Na verdade, eu tenho 2 dias com eles, que no caso seria na sexta-feira, e no sábado também. Mas é um curto tempo com eles. Mas para nós entrarmos nessa questão de familiar, de como trabalhar com eles, requer um cuidado maior e um tempo maior também. Certo. Eli, você falou que você tem um tempo com as crianças e com os adolescentes. Explica pra gente qual seria o teu trabalho na igreja, o departamento, como é que é isso, como é que funciona? Ok. O André no começo falou que eu sou professora de adolescentes, sou professora e coordenadora desse ministério que a gente tem dentro da Igreja Adventista e trabalho com eles há bastante tempo. Na verdade, eu comecei a trabalhar com esse público, André, e você sabe disso. Sim. Eu tinha por volta dos meus 17 anos, então eu era uma criança ajudando outras crianças. Então essa necessidade me abriu um olhar cuidadoso em relação a eles. Como é que eu trabalho com eles? Eu sou professora. Na sexta-feira nós temos um projeto chamado Pequeno Grupo, que é voltado para essas crianças. Então, nesse pequeno grupo, a gente trabalha assuntos como eles lidam com as emoções deles,
como que eles podem estar inseridos na escola, como eles podem dar um bom testemunho, porque a gente trabalha com esse quesito da questão cristã. E como eles também têm que trabalhar com essa questão de eles estarem nessa fase da adolescência. E no sábado a gente vai trabalhar dentro do contexto da lição, que eles têm uma lição própria para eles dentro da igreja. A gente trabalha essa parte mais espiritual, mas na sexta-feira é um pouco diferenciado. Certo. É importante a gente ressaltar, Eli, que para ser um professor dessas classes, desses departamentos, a gente recebe um treinamento. Como a Eli falou, ela desde a adolescência ela trabalha esse ministério. E desde lá, então, a gente vem recebendo capacitação para isso. Inclusive, eu acho que foi no período da pandemia, a gente fez um curso de liderança. Isso, exatamente. Onde a gente aprende muitas questões, inclusive para lidar com essas crianças nesse período que a gente passou. E ao longo dos anos, a igreja vem promovendo esses treinamentos e capacitações para que os professores estejam preparados para receber essa demanda, né? Receber o público externo, não apenas aquele público que já é corriqueiro ali da nossa instituição também. Isso né? mesmo. E André, vale ressaltar uma coisa. Não é qualquer pessoa que trabalha com eles. Isso. Tem que ser uma pessoa diferenciada, que tente falar a mesma linguagem deles. E na grande verdade, eles têm esse acolhimento e eles são mais receptivos quando há essa colocação de quem vai trabalhar com eles, se fala a mesma língua que eles, porque é aquela coisa diferenciada que eles precisam ver, porque às vezes em casa eles não têm. Então a igreja, ela tem essa preocupação em capacitar essas pessoas, porque nós trabalhamos de forma voluntária. Exatamente. A gente não ganha nada para isso. Não tem remuneração para isso, né? Então a gente recebe essa capacitação justamente para receber esse adolescente, esse jovem de forma adequada. Perfeito. Aí você tocou num ponto importante. Por que a gente está falando disso? Dessa capacitação, desses treinamentos e tudo mais. Isso é para que a gente venha suprir ou tentar suprir uma necessidade de outro ponto que você falou, que é uma deficiência que vem de casa, a maioria das vezes. Ou seja, é um adolescente que passou por algum trauma, é um adolescente que passou por algum abuso, ainda passa, não tem uma abertura para conversar com seus pais, para conversar com alguém de confiança. E na igreja ele acaba que encontra isso. Então, ao longo do tempo, quando a gente apresenta os princípios bíblicos, os princípios cristãos, a criança ela acaba identificando ali no professor esses pontos de segurança com quem ela consegue se abrir, com quem ela consegue falar, e aí a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível esses adolescentes que trazem esses problemas de casa, ansiedade, depressão, violências e abusos, como a gente já citou. E é uma situação, quando você fala assim que eles trazem essa demanda, eles encontram nesse professor, nesse líder, a confiança. Então essa abertura do jovem, do adolescente para com esse, vamos dizer, um profissional, porque ele está trabalhando em relação a isso, é muito importante, porque a confiança, uma vez dada, é importante que essa pessoa que se coloca agora como líder, ele saiba lidar, porque essa criança ela vai trazer uma demanda muito, muito grande para você. Então, às vezes, é aquilo que o André acabou de falar. É algo que ele não tem em casa e que ele vai encontrar nesse líder, nesse professor. Então, você precisa estar preparado para saber lidar com esse adolescente. Então, quando você fala sobre traumas, a gente vai muito além. Porque você já sofreram, às vezes eles continuam, na grande maioria, eles continuam sofrendo em casa. Então, eles têm essa necessidade de chegar a você e eles encontram em você essa confiança e essa segurança, que no meu caso em particular, já passando um pouquinho aí, eles me chamam de tia, eu sou adotada como tia, então eu tenho certeza que alguns dos meus alunos vão ouvir o nosso podcast aqui e eles vão se encontrar nisso porque eles têm essa necessidade de ter alguém, então eles te adotam como tia, eles vão te adotar como mãe e tá tudo ok. Por quê? Porque são coisas assim que eles vão ver em você alguém de confiança e vão compartilhar as suas vivências, e aí que entra um ponto-chave. Como que nós iremos trabalhar com esse adolescente, com esse jovem? Como que nós iremos trazer para ele a solução para aquilo que ele está passando? Porque a adolescência é uma fase muito importante, André. Nós já passamos por essa, né? Nós somos tão jovens assim. Não. Jovens não, né? Mais experientes. Exatamente. Mas nós passamos por essa fase e na nossa fase, talvez no meu caso, eu não tive esse olhar cuidadoso dos pais, mas eu encontrei
em alguém na igreja. E foi esse alguém que me mostrou esse olhar, e foi aí que eu tive o amor à primeira vista por trabalhar com adolescentes, André. Isso é bem legal porque, assim, eu ainda lembro da minha primeira professora na classe de juvenis, na igreja. Então eu lembro até hoje que eu tinha o maior prazer de estudar a Bíblia. E além disso, havia os incentivos para dentro ali da comunidade cristã e os incentivos para fora também. Então, Sim. por exemplo, obedecer os pais, ajudar nas atividades de casa, tirar boas notas na escola. Então, tudo isso ajudava para que eu conseguisse me desenvolver em todos os aspectos. Ou seja, dentro ali do ambiente cristão, dentro ali da classe de juvenis, eu era incentivado, né, um incentivo assim tão forte, tão positivo. Né? E para esses adolescentes, eu imagino que seja a mesma coisa, né? A mesma coisa, porque a gente não trabalha só o espiritual, né? Isso. A gente tenta fazer eles abrirem o olhar dele para a importância deles também no lar, na casa, como filhos, para eles também entenderem um pouquinho dessa questão dos pais, porque às vezes nós como pais, eu como mãe de um adolescente de 15 anos, a gente falha, a gente não é 100%, mas eu tento alertar eles que os pais, eles tentam acertar, eles estão tentando acertar, e às vezes também depende desse adolescente compreender esse pai. Então, quando você traz para dentro da igreja, a gente trabalha tanto espiritual quanto familiar, tenta colocar na cabeça deles as fases que eles estão passando, colocando isso que você acabou de dizer muito bem, a questão da escola, de ser um bom aluno, de ser um bom filho. Exatamente. E nós temos outros departamentos que trabalham com os jovens. Por exemplo, é a escola sabatina, é uma escola mesmo, então ela é dividida em classes, e no seu caso, você trabalha com a classe de adolescente, também tem a classe de juvenis, e tem os menores também, que são os primários, os jardins e o hall. E o hall, né? Ou seja, desde lá do bebezinho, né? A igreja, ela tem um programa especial para atender. Tem essa preocupação, né? Isso, exatamente. E aí, para os maiores, a gente vai ter o clube de desbravadores, também tem o clube de aventureiros. Para os jovens, né? Os mais adultos agora, a gente vai ter a sociedade jovem, o Ministério dos Universitários também, músicos, né? Ou seja, tem um programa completo para atender todas as faixas etárias. E a gente trabalha com isso aí mesmo, com a faixa etária. Por quê? Porque é um encaminhamento. Desde a criança, falar a linguagem da criança, falar a linguagem do adolescente. Ele já está preparado aí nessa fase da adolescência, ele entra na área dos jovens já sabendo algumas coisas, mas aí já vai ter uma parte só para ele. Então, direcionado para ele mesmo. Exatamente. Isso é legal, aí voltando lá na tua primeira fala, quando você diz que começou a trabalhar, né, foi envolvida nesse ministério ainda adolescente, eu vou trazer para mim que isso me incentivou também na minha vida profissional. Ou seja, a partir desse momento, desse incentivo, das coisas que eu vivenciei, isso me trouxe o gosto pela educação, pelo ensinar, por pensar e trabalhar dessa forma também. E eu imagino que você pensou como ajudar também essas crianças, esses adolescentes através da tua profissão. Você é estudante de psicologia hoje e eu imagino que tem tudo a ver com aquilo que você trabalha, né? Na grande verdade é pensando nisso mesmo. Eu já tive o pensamento de quando fui escolher o meu curso, já trabalhava com eles, mas eu queria ter essa instrução adequada para saber lidar realmente com eles. Até porque, como a gente fala, eles trazem uma demanda para a gente e a gente precisa estar inserido de uma forma capacitado para lidar com eles, né? Para saber direcionar eles de maneira correta. Ao longo desse tempo, trabalhando com jovens e adolescentes, nós tivemos muitas experiências positivas e negativas. Pensando na igreja como essa instituição social que vem auxiliar esse trabalho com os jovens e com adolescentes, nós temos inúmeros casos de jovens que passaram por esse trabalho da igreja, que viraram excelentes profissionais, excelentes pais, cidadãos de bem e tudo mais, porque esse é o propósito da igreja, auxiliar nesses processos para formar realmente bons cristãos, bons cidadãos para a sociedade, para o mundo. Isso mesmo. Você me lembrou de uma desbravadora minha, eu tenho certeza que ela vai ouvir, é uma grande amiga nossa também, para você ver, nós estamos aqui todo entre amigos e falando de amigos, né? Exatamente. E onde ela estiver, ela vai lembrar, a nossa amiga aí, Fabi, foi minha desbravadora, eu vejo assim nela uma pessoa, ela se tornou líder de desbravadores, foi inserida ali no Clube Os Valentes de Davi. Olha, Clube Valentes de Davi, citando aqui. É um clube que eu tenho uma paixão muito grande, fui diretora por muito tempo. Então, é uma menina, uma mulher agora, que me causa grande admiração e foi
dentro desse contexto da igreja que ela se viu e se tornou uma líder. Já conduziu jovens e adolescentes, né, André? Exatamente. Então, assim, a gente tem muitos exemplos, inúmeros exemplos, mas também a gente tem exemplos, assim, negativos. Falando nesse ponto negativo, a gente tem que frisar que às vezes não é a questão só do adolescente, a questão vai para os pais, porque eles precisam de apoio. Sim. Muitos dos que vêm até nós, eles não são pessoas, digamos não, eles não são batizados. E às vezes é só ele que está lá na igreja, os pais não estão. E como nós temos atividade própria para eles, os pais não conseguem apoiar essa criança, apesar de a gente visitar esses pais, falar sobre o programa, falar o quanto é importante, o apoio principal tem que vir de casa. Isso. Porque a igreja ela já faz o trabalho, mas vamos dizer que é uma parcela pequena. Então o que acontece? O pai não apoia, a criança começa a ficar desmotivada, porque é aquilo que eu vou voltar a falar. O tempo que nós temos com eles não é tão grande assim. Então a gente vai voltar lá do princípio quando tu diz que o lar é a primeira escola. Exatamente. É lá que eles estão. Então o apoio tem que vir de lá primeiramente. Então eu tive um caso há muitos anos atrás, André, de uma desbravadora minha. Ela morava muito próximo à igreja e a gente visitava essa mãe e por um tempo assim, porque Clube de Desbravadores nós trabalhamos no sábado pela tarde e nós temos no domingo, por volta das 7h30, 8 horas por aí, depende do clube. E essa mãe, ela não gostava muito de ver a filha na igreja. E nós tivemos um trabalho muito árduo com essa mãe, a gente visitou, a gente conversou, a gente mostrou para elas os pontos positivos dessa filha participar do Clube de Desbravadores. E essa mãe, de vez em quando, ela arranjava sempre um pretexto para que a filha não participasse das reuniões. Chegou um dia que essa menina ela já não tinha motivação para ir para a igreja. O que acontece, André? Na fase da adolescência, ou a gente estimula para um lado ou é estimulado para o outro. Exatamente, concorda? Sim. O que aconteceu? A igreja já não era mais o foco daquela menina. Ela começou a ter outras amizades e a gente entra naquela parte da influência, né? Isso. E aí, a igreja já não era mais o seu foco. Ela saiu, não queria mais participar. Ela começou a se envolver com coisas que não eram tão adequadas assim. Essa menina engravidou na adolescência e a mãe me procurou, porque agora queria que eu resgatasse. Nossa. Então você consegue entender que essa demanda dessa questão de como eu posso dizer, desse apoio é lá na casa. Isso. E aí quando vem pra gente o apoio desse pai de casa, que ele consegue conversar conosco, entrar num consenso, o nosso resultado é mais eficaz. Perfeito. A gente volta a ressaltar que a igreja ela vai auxiliar nesse processo, mas ela nunca vai tomar o lugar da primeira instituição, que é a família. É no lar que o caráter é construído, que os bons hábitos são construídos. Mas nem sempre as famílias elas são formadas pensando nisso. Nem sempre os pais estão preparados para constituir uma família. Eles vêm de uma criação que também foi abusiva, eles trazem seus traumas e isso vai refletir também nos seus filhos. Por isso a gente vai chegar em um ciclo onde sempre vai se repetir os mesmos abusos, os mesmos traumas e tudo mais que a gente tem visto aí na nossa sociedade moderna. Porém, o trabalho da igreja é auxiliar nesse processo, ajudar tanto os filhos e, consequentemente, os pais também dentro de tudo isso. Isso mesmo. Mas é importante falar que nesse ciclo que você cita de traumas dos pais, esse ciclo ele pode ser quebrado, né? É verdade. A gente, como estudante de psicologia, aí abrindo um pouco a mente, é importante a gente ressaltar que esses traumas, eles têm solução. E não repetir os mesmos erros dessa educação, vamos dizer assim, meio deformada que tivemos nos nossos filhos. É importante aí a gente ter esse olhar cuidadoso para com essa faixa etária, porque eles estão numa fase de transição, de mudança, onde nem mesmo eles se compreendem. Então é importante os pais olharem para essa criança e pensarem que eles também passaram por essa fase, que não foi tão fácil assim. E a igreja tem esse apoio, tanto espiritual quanto emocional. É por isso que é importante, André, no meio em que nós vivemos, dentro da igreja, a gente ter pessoas que querem se capacitar cada vez mais. Não somente fazer um curso de liderança, mas ter aí alguém que da área que possa entender, instruir esse pai a como lidar com esse adolescente. O assunto está muito bom. Falando em um contexto cristão, a Bíblia é a nossa base para tudo isso. É nela que a gente vai encontrar os princípios para orientar, para ensinar, para corrigir. Eu gostaria de falar sobre 2 versos. Um bem conhecido que vai dizer que
ensina a criança no caminho que deve andar. Isso traz para nós um senso de responsabilidade. É Deus falando com os pais, ensina a criança. Então a responsabilidade de ensinar vem do pai. Quando esse ensino ele é bem aplicado, a Bíblia diz que ele não vai se desviar. Então a responsabilidade de educar, de ensinar, de amar, de dar atenção está nos pais. Deus chama essa atenção para os pais. Então nós não estamos isentos. E nós seremos o quê? Cobrados. E aí falando para os jovens, que lá em Eclesiastes 12, verso 1, André vai dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então é na juventude que a gente tem que lembrar. Então se ele foi bem educado, o que é que ele diz lá no verso anterior? Ele não vai se esquecer. Exatamente. E ele vai ser um bom pai, consequentemente, Um bom pai. A orientação vem da própria Bíblia. Bom, a nossa conversa foi super agradável, eu acredito que foi super produtiva também, e eu acredito que os nossos ouvintes, eles vão se identificar de alguma forma, assim como a gente se identificou também. E eu já quero agradecer a Eli, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Eu super agradeço a tua participação, Eli, e aí eu já peço que você deixe um recado para os nossos ouvintes, para a gente finalizar o nosso episódio de hoje. Ok, André, eu que agradeço a oportunidade e dizer aos nossos ouvintes o quanto é importante vocês abrirem a mente para esses assuntos que vocês já vivenciaram ou vão vivenciar. Talvez é um pai que esteja nos ouvindo, ou é um adolescente que está nos ouvindo e talvez se conectou com algumas histórias que a gente colocou aqui, e dizer para você o seguinte: é uma fase difícil, mas se você for bem acompanhado, você vai passar por ela. Um dia você vai chegar na nossa faixa etária de idade e você vai entender que esses processos são importantes. Eu gostaria de falar só um pouquinho mais com os pais, tá, André? Certo. Dizer para eles o seguinte: papai e mamãe, é importante que você olhe para esse filho para que ele veja em você alguém que ele possa recorrer. Às vezes, as nossas responsabilidades como pais, a gente acha que a grande maior responsabilidade é dar de comer e beber, dar um estudo, enfim. Mas eu sempre falo o seguinte para os pais com quem a gente também trabalha com os pais, tá, André? Exatamente. Eu converso com eles também. É importante você retirar um tempo para passar com esse filho, para esse filho se sentir o quanto ele é importante. Então, conte aí conosco, visite uma igreja adventista, procure saber quem é um clube de desbravadores e tenho certeza que você encontrará pessoas capacitadas para ajudar você a lidar com essa fase da adolescência e você, papai, também. Então já fica aí o convite feito pela Eli e nós agradecemos a todos vocês, nossos ouvintes, e encerramos por aqui. Então, jovens, até a próxima.